o senhor teve, a gente estava conversando aqui fora do ar um pouquinho, o senhor teve no Palácio do Planalto e teve com o presidente Bolsonaro. A primeira pergunta que eu tenho para ele fazer é como é que está a saúde do presidente? Tá boa, nós pudemos conversar por aproximadamente meia hora. Eu estava em reunião com o ministro Onix, depois fui visitar o presidente e conversamos, tomamos um café e ele estava bem, muito bem-humorado e a saúde estava boa, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, a gente tem a notícia hoje e é um tema que eu acho bastante interessante. Eu queria pedir a licença para a gente abordar um tema fora aqui da nossa entrevista, que é a notícia do Ciro Nogueira na Casa Civil e a recriação do Ministério do Trabalho com o Onix. A pergunta que eu tenho para fazer é uma crítica que muita gente está fazendo. Agora é o Centrão no poder, vocês estão passando pano para o Centrão. Há um desvirtuamento do governo que os eleitores do Bolsonaro buscavam? De maneira alguma. De maneira alguma. É necessário que as pessoas entendam o seguinte: o parlamento se faz de diversos partidos políticos, e para que o Poder Executivo tenha as suas pautas, os seus projetos de lei, as suas bandeiras aprovadas, é necessário maioria. Nós não estamos na Venezuela, em que o ditador manda fazer e faz. Aqui é necessário maioria. E para fazer maioria é necessário composição partidária. Então, se nós queremos ver as bandeiras, as pautas que o presidente se comprometeu na eleição com o povo brasileiro, se nós queremos ver essas bandeiras andando, tramitando, e, por outro lado, as outras bandeiras que não nos interessam sendo barradas, nós precisamos de maioria. Então, não há desvirtuamento. Aliás, no primeiro ano, eu fui da Comissão da Reforma da Previdência, fui o representante do PSL na Reforma da Previdência, e naquele momento eu já cobrava. Eu já dizia que seria necessário a criação de uma base sólida entre os partidos políticos, fazendo com que a reforma da Previdência andasse de uma maneira mais tranquila, para que não ficássemos, naquele momento, dependendo exclusivamente da boa vontade do Rodrigo Maia. Então, é assim que se faz política, é assim que se faz relacionamento com Poder Legislativo e Poder Executivo. Então, não há desvirtuamento nenhum. Há a boa política, apenas isso. Eu fico muito à vontade para comentar esse tema, deputado, porque uma das grandes críticas que eu tinha ao presidente Bolsonaro, principalmente no seu primeiro ano de mandato, foi justamente a falta da visão de que esse tipo de composição era necessário, porque ele foi eleito presidente, ele não foi eleito ditador do Brasil. Então ele precisa, assim como ele foi eleito presidente, o parlamento, no sistema que nós temos, que obviamente não é o sistema ideal e mais representativo, claro, todos somos favoráveis a uma reforma política que dê uma representatividade maior ao parlamento, que o parlamento reflita melhor a sociedade, mas os senhores foram eleitos pelo povo, nas regras atuais, nas formas atuais. Então, se o presidente quer aprovar reformas num sistema presidencialista, numa república presidencialista, ele precisa sim de apoio do parlamento, que também foi eleito de forma legítima, e precisa compor com esse parlamento para encontrar um denominador comum. Não é a vontade dele que é imposta goela abaixo da nação, é o sistema de checks and balances que os pais fundadores americanos criaram e que é tão importante. Ele é muitas vezes frustrante e ele é feito para ser frustrante, mas ele é o melhor sistema para salvaguardar um ímpeto ditatorial de um eventual representante. E a gente tem que lembrar, o chicote muda de mão, né? Hoje é o presidente Jair Bolsonaro, amanhã não é. E é necessário que as pessoas entendam o seguinte: o Poder Executivo é a representação da vontade da maioria. O Poder Legislativo é a representação da maioria das vontades da população brasileira. Então, aqui estão representadas as diversas opiniões. Então, não gosto do fulano, tudo bem, não vote nele na próxima vez. O fato é que fulano está aqui. E para aprovarmos as nossas matérias, nós precisamos do voto de, por exemplo, uma PEC, falando da PEC do voto impresso, nós precisamos de 308. Não tem como fugir desse número. Nós precisamos de 308 votos para aprovar na Câmara dos Deputados. Como que vai se fazer isso? Fazendo política, fazendo a boa política.
Na época do Lula, ele fazia como? Ele comprava com mensalão, propina. Né? Agora mudou, agora se faz através da boa política, composição, conversa, diálogo, traz os parlamentares, traz os partidos políticos, abre espaço. É assim que se faz. Que não é sinônimo de corrupção, não é sinônimo de venda, não é sinônimo de maneira alguma. Sim, exatamente. Talvez a maior evidência que a gente tenha nesse sentido é o fato de que, bom, a Polícia Federal e o Ministério Público continuam agindo no Brasil, às vezes até ultrapassando as suas atribuições, e a gente não tem visto no escândalos, por mais que a imprensa agindo de forma raivosa, a gente não encontrou nenhum escândalo relevante no governo do presidente Jair Bolsonaro até agora. Não significa que não devamos permanecer vigilantes, claro. Porque, afinal, vocês políticos, deputados, prestam contas a nós, população.